Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 31 de agosto, encerramento do mês. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui do vídeo você tem um botão inscreva-se, é só você clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal, lembrando conteúdo gratuito. Aproveite também ao máximo o conteúdo já existente, que tem muito conteúdo de aprendizado. Na análise de hoje eu vou falar aqui do Ibovespa, depois mini índice, mini dólar, na sequência PTR4, Vale 3, PSSA 3, TASA 4, VEG 3, BIF 3, ITSA 4, MGLU 3, Sula 11, BRKM 5, IP 3 e RDOR 3. Vamos então começar aqui pelo Ibov, mas antes de dar o pontapé inicial, vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Agradeço de imediato sua valiosa audiência, lembrando que quando você dá esse like, esse joinha, você nos ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal para outros investidores. Começando pelo Ibovespa, queda de hoje 0,8%, fechamento então do mês com queda de 2,48%, o Ibov seguindo no seu processo de correção aí do gráfico mensal, que eu vou falar mais a respeito na análise específica do Ibovespa, falando o que esperar para o mês de setembro da nossa bolsa. Então o Ibov terminando o mês de forma negativa, dentro do processo de correção, mas a tendência de médio para longo prazo pelo gráfico mensal continua sendo a tendência de alta. No gráfico diário, a tendência continua sendo a tendência de baixa. Vou voltar aqui para o gráfico semanal. A tendência continua sendo de baixa. Ó. Topo descendente está aqui de baixo. Beleza, só que a queda aqui está bem mais fraca do que foi a subida. Se eu pegar aqui só 2 candles de subida, já tem 4 aqui tentando cair, não perdeu nem essa mínima. Agora perdeu essa mínima aqui, já começa a dar trazer um viés mais de baixa mesmo, de continuar o processo de queda, ou seja, de não conseguir fazer máximas, superar a máxima da semana, quebrar a sequência de máximas descendentes no gráfico semanal e continuar o processo aqui de queda, que seria perder o 117,474. Agora é bom ficar atento porque já tem aqui um movimento bem semelhante ali em termos de tempo, parecido em termos de tempo, que pode trazer ali um fundo ascendente ao pivô de alta. Isso criaria uma expectativa maior não só de testar os 121,600, mas principalmente a região do 123 até a região do 123,600. Enquanto isso não acontecer, movimento é de baixa, o viés é de baixa por conta da tendência de baixa do gráfico diário, por conta também não ter conseguido quebrar a sequência de máximas descendentes do gráfico semanal. Seguindo para os futuros, gráfico de 60 minutos no mini índice. Queda estava ali de forma lateral, indefinida, ou seja, se abre aqui, vem para baixo dessa região e começa a gerar topo descendente abaixo desse patamar, foco em venda de day trade. Afundou e agora está no processo de correção. Dentro desse processo de correção dá para buscar compra? Dá, fundo ascendente. Abriu subindo ou abriu caindo, não perdeu ainda as mínimas ascendentes, fica aí focando em fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar um movimento de subida junto dali da média móvel de 3 períodos, que nesse momento do G60 está em 119,520. E depois vai ter uma resistência aqui na faixa, antes tem uma resistência já de 119,500 e 470, que é próximo da média. Então, perto ali na região do 119,500, zona de resistência. Enquanto o mercado estiver gerando sinal de alta aí no gráfico de 10 ou de 5 minutos aí, fundo ascendente ou pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente com espaço para essa região, fica mais para compra. Abriu caindo, perdeu a mínima ascendente, gerando topo descendente, ou fez isso, ou depois fez isso aqui no decorrer do dia, que é abre subindo e depois gera topo descendente lá na região dos 119,500, volta a focar em venda de day trade. Topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se abrir caindo e já perder essa mínima, eu focaria um pouco mais na questão de topo descendente. Seguindo agora para o dólar. Dólar queda forte, anulando completamente a tendência de alta. Então, dólar caindo aí 0,6% nesse momento. Quando falo queda forte, o candle foi bem grande para baixo. E aqui, lembrando que a partir de hoje, dólar aí no código aí para negociação, a partir de hoje, vencimento, o contrato aí fica no WDO V21, tá? Um novo código aí para o dólar. Dentro do cenário, o que nós temos no dólar? Fechamento de mês para baixo da zona de resistência, para baixo da média, ou seja, perdeu força. É um movimento de subida ainda no mensal, mas com fraqueza.
Então, dólar mais fraco, semanal confirmando a queda e apontando também para anular a tendência de alta do gráfico mensal, do semanal. Então, está dentro do movimento de subida no mensal e também dentro de uma tendência ainda de alta no semanal, mas com bastante perda de força por parte dos compradores. Aqui teria que perder ali, já considerando o ajuste, aqui perdeu 5,085. Perder a mínima aí desse fundo ascendente. Mas para o próximo pregão, está dando um movimento de queda, beleza. G60, topo descendente, terminando aqui gerando topo descendente. Então, próximo pregão, enquanto não reverter esse topo descendente, enquanto não voltar pelo menos para cima dos 5,194 e passar a gerar no gráfico de 10 ou 5 minutos topo descendente ou pivô de baixo nessas periodicidades, ficaria mais para venda de day trade. Abriu subindo, revertendo esse topo, gerando pelo menos fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dos 194, daria para buscar a operação de compra. Ficar atento no comportamento do preço em cima da zona de resistência, que fica mais por volta dos 5,210. Seguindo aqui agora para as ações, a PTR4 terminou o dia muito mal, queda de 3,92%. Já tinha gerado, eu comentei que tinha um candle de reversão e outro candle de reversão. Se perdesse a mínima desse candle, seria um sinal de possível saída. Dá para saber que ia cair desse jeito? Não. Mas dá para ter um posicionamento em termos objetivo de vou sair se perder essa mínima que vou sair. O que vai acontecer depois você não sabe, você só sabe que é um sinal de baixa contra a sua operação de compra. E aí o sinal de baixa foi muito forte, topaço, anulando esse grande candle de alta, voltando para baixo da média, voltando para baixo dos topos anteriores, então um sinal mais negativo na Petro. Apesar da tendência não ainda ser de alta, já dá um sinal de enfraquecimento dessa tendência. Vai ser importante a gente avaliar os próximos pregões. Mas é um sinal ruim que aconteceu hoje. Se perder a mínima do pregão de hoje, que está em 26,99, reforça a chance de vir fechar esse gap aqui e deteriorando a tendência de alta de curto prazo e indo mais para um cenário de tendência indefinida. Muda realmente a tendência se perder esses dois fundos aqui na faixa ali dos 26,13 e 26,11. E lembrando que a ação fechou o mês ainda aí de forma positiva, com alta de 7,06%, respeitando o topo foi gerado em cima de uma zona de resistência muito importante para o papel. Por isso fazia algum sentido trabalhar com stop de proteção de lucro para quem estava comprado no swing trade em cima de PTR4. Vale 3 terminou o dia com queda de 1,37%, gap de baixa, gap de alta, ela vem aqui batendo no gap de alta, funcionando como suporte em conjunto desse pequeno fundo aqui na faixa dos 98,23, mas mantém o viés de baixa. Por mais que tenha parado em cima do suporte, mantém o viés de baixa. Dalton, mas tem um martelo aqui, vou entrar comprando. Eu não entraria comprando porque, enfim, já tem um gap aqui, resistência, e tem média, tem muita resistência pela frente, eu prefiro ficar de fora. Região por volta dos R$100, depois tem R$100,70 e a média móvel de 13 períodos como resistência. Eu prefiro, como já disse aqui em outras análises, aguardar ou aqui em cima ou até mesmo já aqui em cima da média móvel de 13 períodos alguma compra de fundo ascendente, pelo menos. Mês para Vale, muito ruim, queda de 9,27%, ativo apontando para poder ter uma correção um pouquinho maior no tempo, ou no preço na realidade, buscando ali a média móvel exponencial de 13 períodos, que faz sentido. E olhando aqui, lembrando que a tendência de maneira geral desse ativo é mais de baixa aqui, de um curto a médio prazo. Indo aqui agora para os próximos ativos, PSSA3, cancelamento da posição comprada, a ação não acionou nossa entrada, foi lá embaixo, perdeu aqui a mínima, perdeu o ponto de stop. Então, gerou até um pivôzinho de baixa, mas nada tão significativo. Seguimos de olho no papel, lógico, se fizer algo aqui para cima, dá para avaliar ainda a compra nessa ação, ou se ficar aqui um pouco mais de lado, em cima ali da média, gerar um novo sinal de alta também, avaliaremos compra nessa ação. Mas por enquanto anulou a nossa operação, já enviamos lá a informação dentro do aplicativo do EV Invest, que você pode apontar seu celular para cá, ou enfim, ou acessar o aplicativo do EV Invest na loja da Apple, lá para iOS, na loja do Google, lá no Android, para Android, e também pela web. Você acessa dvinvest.com.br e você tem lá um item lá, login. Lembrando que o cadastro precisa ser feito dentro do aplicativo no celular. Então aqui é encerramento, já foi informado, cancelamento da recomendação que não foi acionada a compra. Tivemos o encerramento da venda da TASA 4, ou seja, uma venda que a gente fez aqui nessa perda de mínima, e que aumentava a probabilidade de ter algo para baixo. Então o ativo realmente ganhou força aqui para baixo, já gerou até um pivôzinho de baixo no pregão de hoje, queda forte de 4,34%, bateu no objetivo da nossa operação.
Passando aqui os dados do encerramento dessa operação, colocando aqui na tela para vocês, ganho de 7,4% e crescimento do capital total de 0,75%. E tivemos aí um encerramento com perda que foi de uma compra da VEG3. VEG3 compra ali depois que ela fez ali um pivô de alta, com candle de força, enfim, entramos na ponta compradora, começou até bem, bateu na resistência, perdeu ali força, perdeu essa mínima aqui. E hoje ganhou bastante força para baixo, queda de 3,05%. Então a ação deteriorou ali o cenário dela, quase que anulou a tendência de alta, ficando com algo mais indefinido nesse momento. Teria que voltar para cima dessa região aqui para ter alguma expectativa um pouco mais positiva para essa ação, para gerar sinal de alta aí acima dos R$36 novamente. Então essa operação gerou aqui uma perda de 3,49% e isso gerou uma redução de 0,5% do capital total nessa operação da VEG3. Seguindo agora para os demais ativos, BIF3, seguimos na ponta vendedora em BIF3, que terminou queda de 0,95%, sem nenhuma mudança até agora em relação à nossa operação. Seguimos na ponta vendedora, ou seja, um pouquinho abaixo do nosso preço de entrada. A venda aqui nessa perda de mínimo, então um pouquinho abaixo do nosso preço de entrada. Vamos ver se ela ganha força, como aconteceu com a TASA, que ganha força aqui para baixo. Semanal, mensal dela, inclusive, dentro de um pivô de baixo aqui na BIF3. Próximo ativo, Itaúsa, TSA4, fechou o pregão bem, com pivô de alta no gráfico diário. É uma forma de buscar a compra? Sim, é uma forma de buscar uma compra, só que é a zona de resistência importante. Eu gosto um pouco mais da questão de gerar sinalizações de alta já acima de toda essa bagunça aqui, ó. Quando eu falo bagunça, dando um zoom menos, é isso e fundo aqui para trás. A gente traça ali uma linha para frente, então dá para perceber a quantidade de testes sem conseguir se sustentar acima. Novamente está nesse nível. Quem tiver comprado, stop abaixo da mínima do pregão de hoje faz sentido, falando de operação do swing trade. Quem for abrir compra, superação da máxima desse candle aqui com stop aqui embaixo, faz também um sentido, tentando botar uma vez e meio o tamanho desse candle, que aí vai dar aqui basicamente nessa região de topos anteriores. Resistência primeiramente aí de imediato ali na faixa dos 11,70, depois passando por R$11,80, R$11,90, cada 10 centavos e depois R$12. Tem uma escadinha ali de 10 e 10 centavos de zona de resistência para Itaúsa, mas tendência de alta recuperada pelo gráfico diário. Enfraquece essa tendência se realmente voltar para baixo da mínima desse pregão, ou seja, o stop pode ficar em R$11,29. O próximo ativo é Magazine Luiza MGLU3, que terminou o pregão com queda de 3,39%. Queda mais acentuada. Lembrando, qual a tendência desse papel? É de baixa, né? Fazendo aqui de forma resumida os principais movimentos. Tendência de baixa, então o caminho mais provável de perder a zona de suporte aqui em torno dos R$18,13. Semanal mal, mensal também, se a gente pegar o gráfico mensal, anulou ali o movimento de subida, gerando já um pivôzinho de baixa, enfim, ativo dentro de um processo de correção que vai apontando gradativamente para caminhar lá para os R$14,94 a R$13,90. O poste de alta ainda tem um espaço grande. Apontando, não é uma certeza que vai lá. Mas enquanto o mercado não gerar nada contrário a essa expectativa, pelo menos que é a minha leitura, o que é que muda aqui, por exemplo? Que enquanto não gerar, eu não olho para compra. Então, se gerar algo assim, ó, que é um fundo duplo, um W, rompendo essa máxima aqui, aí beleza, daria para olhar mais para compra. E mesmo assim ainda ficaria um pouco mais antenado em compra de sinalizações de alta acima dessa região aqui. Região esta que vai de R$19,55 até os R$14 número redondo. Essa faixa de preço aqui, ó, como se fosse uma laje de resistência. E aí essa laje passar a funcionar como um piso, maravilha para buscar uma compra, uma maravilha. Depois disso vamos falar aqui de Sula 11. Lembre-se que primeiramente Sula 11 foi um ativo que foi solicitado aqui pelo aplicativo, pelo Instagram, lá nos stories, @dvinvest. Foi votado lá Sula 11, principal ativo para ser comentado. E outro recado aqui, que daqui a pouco, dentro do aplicativo dvinvest, que você pode, já mencionei sobre o aplicativo para você baixar, vão ter 4 carteiras atualizadas aí. Tem a carteira perspectiva, que vai ser liberada, provavelmente aí até às 19 horas é liberada, carteira perspectiva. Depois disso, vai ter carteira de fundo imobiliário, que vai ser atualizada para o mês de setembro. Carteira de BDRs, DV Ações Mundi. Tem DV Ganho Imobiliário, que é a carteira de fundo imobiliário. DV Ações Mundi, que é de BDRs. E tem a atualização também, na verdade, uma novidade, que é a carteira de Small Caps. DV Small Caps
começa esse mês de setembro e também, ou seja, nessa noite ainda, um dia mais longo aqui para mim, nessa noite ainda você vai ter, enfim, 4 carteiras aí com as nossas recomendações para o mês de setembro. Sula 11 então fez o W, fundo duplo, que muda a tendência de baixo para a tendência de alta. Beleza, aí vem aqui, cai, ou seja, não consegue deslanchar, gera um sinal de alta. Para quem entrou comprando, stop fica aqui embaixo dessa mínima. Colocaria aqui embaixo, onde? Abaixo da mínima da segunda-feira, colocando ali na faixa dos R$ 28,97. Que seria o quê? Vai gerar pivô de alta e reverte e ainda volta aqui para baixo da média, perde a mínima do candle que volta para baixo da média, oscila abaixo do fundo. Eu não manteria a posição comprada no papel. Então a tendência inclusive ficaria mais para um cenário de baixista, né? Porque ela faz ali o pivô e depois já volta e reverte aqui o fundo que ela montou, ou seja, anula completamente o pivô. E ainda olhando para o gráfico mensal, segue dentro do movimento de baixo, né? Uma escadinha aqui, ó, descendente. Vem caindo aí de forma gradativa essa ação. E olhando para um gráfico semanal, fraqueza para subir, ainda apontando um pouco mais para baixo, ou seja, dificuldade de ficar acima dessa região de fundo. Então, de maneira geral, Sula 11 ainda não é um ativo que me desperta muito interesse para a ponta compradora. Indo aqui agora para falar de BRKM5, no dia de hoje, pancadaça para cima, alta, forte, né? 5,6% de alta, pivôzão de alta, tendência de alta. Caso aconteça algum recuo do preço aqui assim, ó, no decorrer aí dos próximos dias, fundo ascendente para cima dessa região aqui. Que região é essa? A região ali por volta dos 68,87, ficaria mais interessado em comprar. Comprar aqui para swing trade não encaixaria muito para mim, por quê? Porque o candle é muito grande, o stop então fica grande, a minha exigência para cima seria ainda maior. Então a relação risco-retorno desfavorável. Então aguardaria algum sinal um pouquinho mais aqui de fundo ascendente ou pivô de alta nos próximos pregões. Para quem está comprado, ótimo, bota o stop abaixo da mínima do dia de hoje, já estaria bem posicionado abaixo de 62,49. IP3 e Pera também conseguiu fechar aí na máxima do dia, com alta ali forte de quase 3,5%. Quase que retomando sua tendência de alta. Quando eu falo quase é porque para retomar a tendência de alta ela precisa romper a máxima desse topo descendente. Ou seja, de romper aqui os R$ 35,68. Isso retomaria a tendência de alta de curto prazo desse papel. Já entraria comprando aqui? Ainda não me animaria tanto, pela bagunça que tem no gráfico semanal ali, a dificuldade nessa região. Eu ficaria muito mais interessado, assim, de forma mais limpa, de buscar alguma compra nesse papel aqui acima dessa região aqui, ó. Sai, ou ela lateraliza aqui, aí depois gera pivô de alta, ou essa ação vem, supera toda essa região ali, pelo menos uns 36,30 e gera fundo ascendente acima desse patamar. Aí eu me interessaria mais por abrir compra de swing trade nessa ação. Para quem está comprado, coloca o stop abaixo da mínima desse fundo que foi montado aqui lá nos R$ 33,94, estaria bem posicionado em termos de ponto de suporte para posicionar o stop. E por último aqui, Redditor, que terminou o dia de hoje apresentando a queda forte de 6,11%, um baita gap de baixa pulando um fundo anterior, ou seja, a ação vinha numa tendência de alta de curto prazo, topos e fundos ascendentes. E simplesmente abre com baita gap de baixa e perde a mínima do fundo anterior, ou seja, a tendência de alta já foi para o brejo, não está mais em tendência de alta. Gráfico semanal que veio aqui estava em tendência de baixa, fraquinha, porque nem ficou abaixo desse fundo, aí volta aqui, recupera sua tendência de alta, está montando uma semana, a gente só está na terça-feira, pode mudar, mas por enquanto não gera nenhuma possibilidade de abrir compra de curto prazo nesse papel, curto a médio prazo nesse papel. Mais uma vez, para abrir compra nesse ativo, acima dessa região do gap aqui é o que mais me interessaria, média móvel exponencial 3 períodos, fundo ascendente, acima da média, que é o que mais me interessaria. Para quem está comprado aí, pode ir. Dalton, onde é que eu botaria um stop? Eu colocaria o stop ali em 68,43. Ou, no máximo, aguardar um sinal de uma tentativa de subida para sair num novo sinal de baixa, num topo descendente, após um repique de alta. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até daqui a pouco nas liberações das carteiras dentro do aplicativo e também até o próximo pregão. Um grande abraço.